Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre fim de isenção, alíquota de 17,5%, a partir de quando começa a valer e essa loucura toda que parou o mercado cripto na última semana, que é essa belezinha aqui chamada de MP 1303 de 2025. Então essa medida provisória, pessoal, ela veio com o objetivo de alterar não somente a tributação cripto, mas a tributação de ativos financeiros, mas aqui nós vamos focar nos pontos relativos a cripto, ok? E a ideia é tirar todas as dúvidas de vocês, temos recebido muitas dúvidas nas outras redes sociais também, algumas informações diferentes relativas a tudo isso, enfim, uma grande confusão, né? Uma grande complexidade e quem não é do universo contábil e jurídico acaba sofrendo ainda mais com isso, né? Então por isso que eu trouxe hoje, pessoal, direto aqui a MP para discutirmos os principais pontos, os principais artigos, olhando direto o que diz a medida provisória, ok? Se você é do mercado, conhece alguém que precisa saber disso, já ativa o sininho, começa a acompanhar aqui os nossos conteúdos, porque esse é só o começo, pessoal. Medida provisória tem 120 dias para sofrer alterações ou ser aprovada pelo Congresso para que essas regras passem a valer. Então o momento é de entender o cenário, cobrar representantes, né, trazer questões importantes do quanto isso afeta o mercado. É um momento de defesa, né, digamos assim, de defesa e para outros de acompanhar atentos e ver o que isso pode impactar se for aprovado, ok? Então, vamos juntos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e bora falar de MP 1303 de 2025. Como sempre falo, né, o objetivo é trazer aqui o conteúdo sem contabilez, sem juridiquês, também não muito extenso, porque eu sei que o tempo é curto, podem ativar 1.5 aí, mas é importante trazer esse conteúdo para vocês, pessoal, e a gente embasar algumas coisas, para quê? Para facilitar o entendimento e tirar algumas dúvidas. Ah, mas acabaria com a isenção? Ai, mas 17,5, onde que está escrito isso? Então eu trouxe hoje aqui para nós tratarmos rapidamente, de forma simples, sobre os principais artigos dessa medida provisória, ok? Lembrando que a medida provisória, pessoal, ela vai passar por um trâmite em até 120 dias, ela precisa ser aprovada para que ela passe a valer. No que diz respeito aos pontos relativos a criptoativos, ela traz que produz efeito a partir de 2026. Então, sofrendo alterações, sendo aprovado, isso tudo passará a valer a partir de 2026, ok? Inclusive, pode ser que, né, a medida saiu na semana passada, desde então estamos acompanhando, colocamos conteúdos nas redes vizinhas, mas pode ser que até a gravação desse vídeo e edição desse vídeo já tenhamos alterações. Então isso é muito importante também, gente, fica aí essa dica de sempre observar a data do conteúdo e principalmente ter um cuidado para observar se os conteúdos que vocês estão consumindo, seja aqui no YouTube ou em demais canais, estão atualizados. Principalmente aqui para nós, né? Porque no mercado cripto nós estamos passando por muitas mudanças. Então nós tivemos recente aí a partir de 2024 passou a valer uma nova regra de tributação cripto, seguindo as regras do exterior. Agora nós já teremos possíveis novas regras, né? E tem gente achando que já está valendo. E talvez isso mude em 2026 e talvez isso ainda mude até o final, se aprovado ou não. Já temos movimento de governo, né, querendo alterar isso, então é um momento de atenção e acompanhar de perto, ok, pessoal? Então vamos lá, ativos virtuais estão no capítulo 5 da MP 1303 e nós começamos no artigo 30, onde ela traz que os rendimentos, inclusive os ganhos líquidos, com ativo virtual, arranjos financeiros de representação digital, incluindo criptoativos e criptomoedas, ficam sujeitos à disposição, à tributação disposta nesse capítulo, ok? Então, tudo. Artigo 31 fala que residentes no país e pessoas jurídicas isentas ou optantes pelo Simples estão sujeitas ao imposto sobre a renda, a alíquota de 17,5%. Então, a PJ entrou de acordo com essa medida provisória? Sim, Simples Nacional está claro aqui que paga 17,5%. Os ganhos líquidos correspondentes à diferença positiva e negativa, ok. Fala que poderão ser deduzidos os custos com intermediários, seguindo algumas regras específicas, e a compensação de perdas realizada nas negociações com ativos virtuais
poderão ser compensadas no período de apuração e até 5 períodos de apuração anterior. E o imposto ele será tributado com apuração trimestral e de forma definitiva, ok? Então, Thaís, vai ser trimestral? Vai. Se aprovado, vai, tá escrito aqui. Thaís, mas vai mudar o GCAP? Eles vão fazer o GCAP? Olha, aí nós já estamos antecipando muito, gente. Pensar em GCAP, pensar na forma como hipoteticamente nós recolheríamos esse ganho de forma trimestral é de fato muito avançado, digamos assim, mas em contrapartida, uma opinião pessoal, eu acredito que não haveria mudança no GCAP, não. Eu acredito que haveria uma marretada ali mesmo, né? Ó, faz GCAP trimestral e tá tudo certo, né? E depois a gente vê como que a gente vai cruzar essas informações. Porque para atualizar até hoje, gente, até hoje nós não temos um campo próprio para criptoativos no GCAP, né? Então eu acredito que ainda assim não mudaria, tá? Só para a fins de curiosidade. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Artigo 32. Para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real presumido ou arbitrado, os ganhos líquidos nas operações com ativos virtuais integram a base de cálculo do IRPJ da CSLL, vedada a dedução de perdas. Então tá claro. Thaís, vou operar pela PJ. Vamos imaginar que esse texto passe integralmente dessa forma. Vou operar pela PJ. Minha PJ do lucro presumido do lucro real. Compensa? Não compensaria, porque vedada a possibilidade de compensação de perdas, tá? O contrário não se fala para o Simples Nacional. Percebam que o Simples Nacional ele está incluso na mesma regra das pessoas físicas, o que poderia ser uma opção. Sim, mas ainda muito a se analisar, tá, pessoal? Vamos aguardar, vamos com calma, ok? Artigo 34. Perdas realizadas nas negociações com ativos virtuais até 31 de dezembro somente poderão ser compensados de acordo com a legislação vigente à referida data. Então, se tudo isso passar até dezembro de 2025, seguimos a regra que temos hoje e somente podemos fazer compensação na regra atual, né? Seguindo essa regra atual. Parágrafo único. As perdas realizadas por pessoa física residente no país nas negociações com ativo virtual a partir de janeiro de 26, que não puderem ser compensadas com os ativos virtuais dispostos no artigo 31, não poderão ser compensadas com demais rendimentos de aplicação financeira no país declarados na declaração de ajuste anual. Ou seja, eu só posso compensar cripto com cripto. Okay? O disposto nesse capítulo aplica-se também às operações em que os ativos virtuais estiverem sob custódia do próprio contribuinte residente no país, inclusive quando possuir chaves ou códigos que possibilitem sem intermediário acesso às informações. E aí vem a grande questão, inclui autocustódia, até eu me coloquei no nosso conteúdo, né? Diz que inclui autocustódia. E por que a gente ressalta e diz que inclui autocustódia? Porque eles quiseram de alguma forma aqui trazer expresso. É o mesmo que está acontecendo na reformulação da IN 1888, que em breve será a Decrypto, com alguns pontos que anteriormente eram discutíveis por não estarem expressos, escritos, eles estão trazendo escrito para que seja discutível, né, digamos assim, para que não haja tantas dúvidas. Porém, a autocustódia ela já é tributada hoje, pessoal? Ela já é tributada hoje. Está escrito, né, que ativos virtuais, né, que criptoativos são ativos e são tributados como os quaisquer outros, independente de onde está a sua custódia. Não há nenhuma previsão para isso, porque hoje nós utilizamos o que nós temos em regra geral para demais ativos. Agora, o que nós vamos observar? À medida em que novas normas, né, que normas mais robustas, que os reguladores estudam, se adequam, entendem o mercado, ou buscam entender o mercado, vão surgir coisas mais específicas, escritas, mas não que necessariamente já não acontecesse. Acontecia, né? Deveria pelo menos acontecer. Eu vou declarar, eu utilizo exchange nacional, internacional, autocustódia, eu tenho um ganho de capital, eu vou recolher o imposto. Isso já é como é hoje. Ah, Thaís, mas eu não faço, mas como que XYZ vai descobrir? Claro, aí é uma outra história, né, pessoal? Nós sabemos a questão da descentralização, nós sabemos a questão do rastreio, isso é uma outra coisa, ok? Se a pessoa optar por não fazer, né, cada um sabe do seu risco fiscal, enfim. Aí é uma série de questões
particulares que eu não vou adentrar aqui nesse vídeo. Mas era para ser feito? Era para ser feito. Só está escrito aqui que isso se aplica também, deixando registrado no meu entendimento, tá? O que mais que temos aqui? Vamos lá. E aí fala que se aplica também às operações com ativos virtuais enquadradas como aplicações financeiras no exterior. Então, o que se entende aqui, né? Fala, então, vamos voltar. Artigo 35 fala que esse capítulo se aplica também às operações em autocustódia, com códigos, etc., deixando expresso o que hoje já é uma realidade, e que se aplica também às operações com ativos virtuais enquadrados como aplicações financeiras no exterior, da Lei 14.754 de 2023. O que é a Lei 14.754 de 2023, pessoal? É a lei que trouxe a mudança na tributação de cripto, que diferenciou nacional de exterior. Se esse texto ele passa a valer também para operações com ativos virtuais dispostos na Lei 14.754, significa dizer que nós estamos passando a ter uma regra única, ou seja, 17,5% nacional, internacional, apuração trimestral nacional, internacional, compensação de prejuízo limitada para nacional, internacional, seria uma unificação das regras. E aí começou a surgir, inclusive, uma série de questionamentos, né, de levantamentos, de exchanges nacionais, de associações do AB Cripto, né, AB Token, sobre o que isso pode impactar negativamente as exchanges do mercado nacional, porque hoje, né, muito se utiliza depois da mudança da lei para aproveitar de isenção, não somente nisso, claro, né, nós temos muitos usuários iniciantes e que iniciam por exchanges nacionais, mas eles preveem um forte impacto, né, no mercado nacional. E aí eles ressaltam muito sobre isso, né? Empresas que estão buscando se regularizar no Brasil, pagam imposto no Brasil, frente a outras que não seguem as regras aqui, que não pagam imposto aqui. Então é uma discussão muito complexa, né? Há quem diga, né, que na época, quando começou essa história de regulação, eles foram os primeiros, né? Então agora eles estão sofrendo com o próprio sistema, né, que eles apoiaram. Enfim, dá uma discussão grande, né? Uma discussão boa. Então é muito importante a gente acompanhar aí para ver o que vai rolar, ok? E aí nós temos um outro ponto polêmico, gente, com relação à isenção. Indo um pouco mais à frente, no artigo 47, né? Traz no artigo uma menção da Lei 9250, artigo 22, onde fala que fica isento da incidência do imposto sobre a renda o ganho de capital em alienações de bens de pequeno valor, que seja igual ou inferior a R$35 mil. E essa é a famosa isenção que as exchanges nacionais têm, né? Continuam tendo, vamos fazer um adendo aqui, que continuam tendo e que podem perder se essa medida provisória passar com esse texto, ok? E aí o que ela traz, né? Que fica isento, ok? Ela tá falando que parcela aqui dos investimentos ficam isentos, mas ela traz no parágrafo 2º, que a isenção de que trata o caput não se aplica aos ganhos líquidos do mercado de bolsa e de balcão organizados no país, aos ganhos na negociação de ativos virtuais e aos demais rendimentos de aplicação financeira no país e no exterior. Então, Thaís, deixa de existir a isenção? Esse texto nos faz acreditar que sim, né? Esse texto ele diz que sim, que deixaria de existir. Então, até então nós usávamos isenção, nós tínhamos uma isenção prevista para ativos de forma geral, uma vez que criptoativo seguia essas normas gerais de mercado tradicional, era utilizado também, aplicava-se também essa regra, e agora a MP traz expresso de que isenção, que não se aplica essa isenção a operações com ativos virtuais. Então, pessoal, teremos aí um longo caminho pela frente, se nada der certo de derrubar essa MP, que vem sofrendo aí, segundo fontes, grande pressão, né? Essa MP que vem sofrendo grande pressão no Congresso, se não for totalmente derrubada ou parcialmente derrubada, acredito que teremos alterações no texto, né? Se não for derrubada de fato, teremos alterações no texto. E aí é acompanhar, pessoal, agora realmente é acompanhar de perto para pensarmos em novas estratégias, como sempre, né? Como pagar menos imposto de forma legal, como regularizar o meu patrimônio, como justificar o meu aumento patrimonial, enfim. N situações que diferenciam, né, de acordo com cada investidor, de acordo com o perfil de cada um, com a expectativa de cada um no mercado, ok? E aí outra coisa que eu sempre falo, planejamento fiscal, ele é individual.
Então isso é muito importante, por isso que é importante você conhecer as regras, para você saber onde isso aperta no seu calo, né? O que isso vai mudar na sua vida e o que de melhor você pode fazer com as ferramentas que você tem, com o patrimônio que você tem, e isso é muito particular, ok? Um outro ponto, pessoal, antes de fechar, né, não esquecendo aqui, deixa eu me lembrar aqui, isenção nacional exterior, 17,5, prejuízo limitado, retenção na fonte, né? Temos essa figura da retenção na fonte, que agravaria ainda mais a situação das nacionais, né? Porque operações em staking, operações de empréstimos, enfim, em nacionais passariam a ter a retenção na fonte, aquela retençãozinha de R, o famoso dedo duro que já acontece, por exemplo, nas operações de day trade na bolsa, né? Então isso passa a dar um rastreio maior, ou seja, todo mundo já sabe, né, quem operou com aquilo, então isso fica muito mais fácil de gerar qualquer tipo de controle, de fiscalização. Então esse ponto talvez levaria os investidores mais ainda para mercados internacionais. Então é uma grande discussão, pessoal. Mas o Haddad afirma que isso só afeta morador de cobertura, tá? Então, se você está aqui, você está de queixo caído com essas regras, você não é morador de cobertura, talvez você esteja vivendo errado no Brasil. E é isso que a gente precisa entender agora, né, gente? O que está acontecendo com o Brasil? Seguimos acompanhando, não percam as próximas etapas de aprovação ou não dessa MP. Breve teremos também regulação, ou seja, muita mudança de fato, pessoal, no mercado. Precisa acompanhar? Já segue a gente nas redes sociais, deixem as suas dúvidas, sugestões de vídeo e nós vamos trazer esse conteúdo para vocês, ok? Até o próximo vídeo.